porque a galera até aceita o coletivo até certo ponto, quando você faz parte de um grupinho, né? Sim, porque nós comunistas não somos contra as lutas ambientais, mas me parece que não tem nada de ambiental dentro do ecofeminismo. Me parece que é voltar à natureza como super uma forma de umbiguismo, né? De voltar para si mesma, mas não pensar na dialética homem-natureza para além disso, né? Até de entender que são as próprias relações capitalistas que estão destruindo o meio ambiente de alguma forma. Então não tem como não fugir da classe, como a gente sempre fala. Exatamente. E é muito fácil elas pensarem, glorificarem aquelas produções. Como eu posso falar? Ninguém é contra a produção artesanal, vamos dizer assim, né? Mas quais são os meios para essa produção artesanal? É a mesma coisa que pensar agricultura familiar hoje no Brasil, né? A agricultura familiar, ela acontece, não tem nenhum tipo de investimento porque ela tem que lutar contra o agronegócio, sendo que você não pode negar a ciência. A gente sabe que a agricultura familiar, ela existe a trancos e barrancos, né? No caso dela lá, né? Ela quer essa agricultura familiar, mas ela não. Isso é anti-ciência, isso é impossível, gente. Isso é impossível. O que tem que mudar é a forma de produção. Dá para produzir sem impactos significativos à natureza? Claro que dá, isso tem que acontecer, mas você não pode ser anti-ciência. No caso dela, ela é a fim de que as mulheres permaneçam produzindo de forma caótica, ser anti-ciência. Isso para mim nossa, é muito umbiguismo mesmo, né? Tipo, gente, presta atenção. Não faz sentido nenhum. O que você é uma perspectiva de classe, querendo ou não, né? Que o outro permaneça naquele lugar. Não sei se fez sentido o que eu falei. Acho que eu me enrolei. Total, camarada. Enquanto a Deise falava, me veio à cabeça um nome, daí eu digitei aqui no Google para procurar se eu estava pensando ou se eu fosse escrever, se eu escreveria de forma correta. O movimento hippie. Aí olha o que surge aqui logo de cara. O movimento hippie surgiu na cidade de São Francisco, na costa oeste dos Estados Unidos, na década de 60. Os hippies pregavam o amor livre, o respeito à natureza, ao pacifismo e uma vida mais simples, sem preocupações comunistas. Muito doido. Real, remete muito ao movimento hippie, as coisas que o capítulo vai falando, né? Sim. Eu ia comentar, gente, que o capítulo ele vai me botando muito para pensar nessa coisa do, apesar da gente ser crítico, né, o termo apropriação cultural, né, mas de alguma forma processos de deturpar em cima do genocídio, né, então muitas vezes tem esse movimento de resgatar saberes ancestrais, né, então muita coisa às vezes me parece que é um patchwork, é uma grande mistura de vários conceitos de aldeias indígenas. Então, tem várias coisas que vêm de conceitos ancestrais, mas de alguma forma tem de tudo dentro dessa discussão, menos a soberania de povos indígenas, no final das contas, por exemplo. É como se pegasse esses saberes ancestrais de povos nativos das Américas e tentasse fazer um boladão que fosse conveniente para essas feministas brancas, de alguma forma, que se reivindicam ecofeministas. Então acaba sendo muito. É horrível falar isso, né? Mas parece muito aquele estereótipo tilelê, gratidão. Tipo, gratidão do quê, sabe? O meio ambiente continua sendo destruído, não importa o quanto você agradeça a natureza. Os povos indígenas estão sofrendo genocídio. Não importa que você esteja pegando retalhos de saberes deles e deturpando em nome dos seus interesses individualistas, né? Então acho que me remete muito a isso, né?
existe um lugar de história de algumas dessas ideias, talvez, mas elas são deturpadas e elas nem provêm das próprias aldeias indígenas. Porque, de alguma forma, às vezes acaba caindo muito no lugar de parecer que a gente está se opondo a esses saberes ancestrais que, de fato, vieram dessas comunidades que sofreram colonização e genocídio. Não é esse o ponto, é a usurpação e deturpação em função de descompromisso com as lutas anticolonialistas, anticoloniais e anticapitalistas, né? Totalmente. Totalmente. Tem um. Tipo, eu não sei. Eu tenho várias amigas que são feministas, né? A gente teve contato aí com o feminismo na faculdade também. E agora elas estão nessa onda do sagrado feminino. E, tipo, é exatamente isso que você falou. Não tem preocupação nenhuma com a luta dos povos indígenas, não tem preocupação nenhuma com os efeitos da colonização. E aí você pega esses saberes tradicionais sem nem citar, como se é tão vazio, porque são saberes tradicionais de quem? De onde? E aí você passa a ser porta-voz desses saberes tradicionais, sem em momento nenhum dizendo de onde você tirou, e aí você transforma isso em mercadoria. Aí agora estão numa vibe da agenda do sagrado do ciclo lunar, tarará, tarará, tarará. Tipo, galera, e aí mulheres enriquecem mulheres. Aí tem tipo um lance meio de pirâmide, sabe? De que você financia o sonho de outra mulher e aí todo mundo vai pagando, aí a gata concretiza o sonho dela e aí, tipo, sabe? Tipo, gente, feminismo liberal, né? E também um pouco desse ecofeminismo, né? Sim. Muito doido isso. Uma loucura, né? Mais algum ponto, camaradas? Eu acho que é isso, camarada. Mandou muito bem. Eu fui muito trouxa de achar que a gente ia dar conta do livro inteiro hoje, né? O capítulo 5 ele é mó compridão, você viu? E aí, nossa, tem que estudar com muita atenção, porque ela faz a diferença ali, né, entre as feministas socialistas, as marxistas e tal. Então, ai meu Deus, eu não daria conta, não, de. Esse meio que tem que ser um capítulo exclusivo, eu achei, para estudo. Sim, Não é que eu daria falo muito mesmo. rápido. Eu acho que eu usei a minha velocidade como parâmetro. Eu sou muito frita. Ah, deve ser, né? Frita? Bota frita nisso. Todo dia uma novidade na rede social. Eu falei, como que essa mulher consegue? A louca. Gente, vou tirar aqui a gravação, tá bom? Tá bom. Tudo bem.